noite, pessoal. Hoje, dia 17/9/2024, vamos iniciar aí mais uma aula. Vamos aguardar mais um minutinho até as 18h30 e aí a gente dá início. Boa noite, Veronilda. Seja bem-vinda. Boa noite, Elisângela. Seja bem-vinda. Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar falando, né, sobre esse tema, o mesmo tema. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Ainda vamos continuar falando, né, sobre cultura organizacional. E hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre algumas culturas, né, que podem ser implementadas ou que já existem dentro de alguma empresa. Nós vamos começar hoje falando das culturas conservadoras e culturas adaptativas. Ambas essas culturas são culturas que não são assim muito boas, porque elas acabam perdendo ali a sua essência ao longo do caminho, acaba não tendo uma continuidade, mas nós vamos estar explicando cada uma delas. Boa noite, Brígida, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Em um livro de gestão pessoal, Um Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações, e da Alberto Chavenat, muito conhecido como pai da administração, traz uma diferenciação das culturas entre adaptativas e conservadoras. No primeiro tipo corresponde às maleáveis, ligadas às inovações e mudanças. A adaptabilidade está em ajustar as variações do contexto em se transformar continuamente para se manter atual. Essas conservadoras ou culturas adaptativas, e quando a gente fala da primeira aqui no caso das conservadoras, ligadas à inovação, existe muita variação, porque quando a gente fala de inovação, é algo que acontece, né, diariamente. As inovações elas acontecem diariamente, então todos os dias tem algo novo, todos os dias estão desenvolvendo uma nova ferramenta, principalmente na questão de tecnologia. E aí a necessidade, né, de se adaptar a essas novas tecnologias, essas novas mudanças. E o segundo é centrada na manutenção de valor, crenças, tradições, costumes, conservadorismo e está na oposição às mudanças de cenário, em que a empresa tenta ser a mesma independentemente do contexto a qual está do contexto. E qual é a melhor delas? Bem, nenhuma. De um lado nós temos a flexibilidade, que se leva ao extremo, pode significar uma tal ausência de identidade. Do outro, a estabilidade, que pode converter em desvantagens, engessamento, imobilidade e burocracia. Então, ambas, né, têm aí as suas, digamos, as suas desvantagens. O segredo é encontrar uma proporção satisfatória conforme a estratégia de negócio. Por exemplo, empresas de tecnologia geralmente são mais flexíveis, mas isso não significa que elas não conseguem
algumas crenças e valores. É como eu estava dizendo para vocês, as empresas de tecnologia existe uma flexibilidade muito grande de mudança diárias, né? Boa noite, David, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, então existe aí essas possibilidades de mudanças diárias, por isso, né, essas culturas acabam se perdendo ao longo do caminho, por conta dessas mudanças contínuas. Mas não significa também que elas não podem, né, conseguir algumas crenças e valores ao longo de suas carreiras. Aqui nós temos alguns componentes da cultura organizacional de uma empresa. E aí nós vamos falar de alguns deles, né? Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Desculpa pela ausência ontem, professor. Eu tive uma viagem no final de semana, aí ontem eu estava morta, muitas coisas, filhos, mas eu vou repor a aula, tá bom? Aconteceu um milagre por aí? Oi? Aconteceu um milagre por aí? Por quê? Ontem você estava morta, hoje você está viva. Maravilha! Praticamente isso. Não, pior que eu fui no céu e voltei esse final de semana. Muito bom, Valéria. Seja Ai, bem-vinda. Depois Jesus. você assiste a Obrigada. aula lá no YouTube. Sim, É muito sim, eu vou importante, tá repor, bom? tá bom? Tá ótimo. Componentes da cultura organizacional de uma empresa. Se as empresas fossem pessoas, a cultura organizacional seria a sua identidade. Olha que paralelo, né? Aí, se a empresa fosse uma pessoa, né, lógico, ali a sua cultura seria a sua identidade. Porque a identidade é o reflexo, ou seja, a identidade nos identifica, identifica quem nós somos. Qual que é o objetivo da identidade? Identificar você, só isso. Para mais nada ela serve como um documento de identificação. E você sabia que você pode ter uma identidade em cada estado do Brasil? Quem sabia dessa informação aqui? Não sabia. Então, você consegue fazer uma identidade em cada estado do Brasil. Só que isso pode configurar crime também, tá? Tem que ter um certo cuidado. Imagina você ter 10 identidades. Então, é perigoso. Alguém aí levantar a mão? Não. Eu conheço pessoas que têm 3 identidades. Né? Ele fez uma no Maranhão, fez uma em Minas Gerais e fez uma no Goiás. Porque não tem o sistema de identificação de cada estado é diferente, eles não estão ligados um ao outro. Né? A identidade ela é estadual, ela não é federal. Por isso que a gente acaba com o que a gente consegue fazer. Né? Você pode chegar, por exemplo, em Minas Gerais e falar: não, eu perdi minha identidade, eu não tenho identidade, eu quero fazer uma identidade. Se você tem o seu registro de nascimento organizado, um comprovante de endereço, você consegue fazer sua identidade. Você pode chegar aqui no Goiás e falar: não, perdi minha identidade, quero fazer identidade. Né? Você consegue fazer sua identidade com o seu RG, porque não existe um sistema que vai pesquisar se você tem ou não 2, 3, 4 ou 5 identidades. Né? Se você falar que perdeu a sua identidade, que você não tem mais, que foi feita lá há 5 anos atrás no Maranhão, eles vão fazer, né, a sua identidade sem problema algum. Infelizmente, né, não existe como é que pode ser, uma fiscalização para poder barrar, para a pessoa não conseguir fazer. É lógico que o registro de nascimento é um só. Então a identidade ela vai ter um número diferente, mas consta ali todas as informações do seu registro de nascimento, nessa identidade. Então a identidade é um documento de identificação. E quando a gente fala da empresa, né, se a empresa fosse uma pessoa, ela teria uma identidade. Qual que é a identidade dessa empresa? A cultura organizacional. Então a cultura organizacional da empresa reflete quem ela realmente é a identidade da empresa. Então, quando a gente olha para
para um produto de uma determinada empresa, a gente está vendo ali a identidade daquela empresa no produto, na forma com que os colaboradores passam as informações referente àquela empresa. Tudo vai refletindo o que realmente aquela empresa é. Por isso que é muito forte essa questão da cultura organizacional e por isso nós estamos falando muito sobre essa cultura, porque ela é muito importante, né? O conjunto de características, valores e objetivos que definem, e assim as pessoas, empresas, podem ter uma identidade positiva ou negativa. Lembra o que eu falei para vocês de quando uma empresa ela é boa, as pessoas querem trabalhar naquela empresa? E quando aquela empresa é uma empresa que tem uma cultura organizacional fraca, uma empresa que não valoriza os seus colaboradores, as pessoas não querem trabalhar nessa empresa. E há um nível de rotatividade muito grande. A gente citou a questão do supermercado ontem. Por exemplo, você vai ao supermercado hoje, tem um tipo de funcionário. Você vai na semana que vem, já não está mais aquele funcionário, já é outro. A rotatividade é muito grande. Isso demonstra que ali não valoriza, não tem uma cultura organizacional forte, principalmente voltada para o colaborador, para a valorização do colaborador. E quando eu falo de valorização do colaborador, eu não estou falando na questão salarial. Quando a gente fala de valorização, muita gente pensa que valorização é pagar um bom salário. E nem sempre é isso, tá? A gente tem que pensar em outras formas de valorização. Por exemplo, a empresa oferece um café da manhã para os funcionários. Não é obrigação dela e nem estava no combinado, mas quando ela faz isso, ela está o quê? Valorizando seus colaboradores. Ela oferece um café da manhã, né? Ali tem um diálogo entre o gerente, o dono, né? Os supervisores, as pessoas, né? Tem aquele momento ali daquele coffee break e aquele momento de interação antes de começar a atividade. Isso é muito bom, isso é valorização do colaborador, né? Não colocar um fardo muito pesado sobre as costas do colaborador, né? Dar a ele uma função a qual ele pode exercer com tranquilidade, né? Sem que ele se sinta como uma carga excessiva sobre suas costas. E isso faz com que esse colaborador se sinta valorizado, certo? Isso é valorizar um colaborador. Não é questão salarial. É importante o salário? É muito importante. Vou dizer que não é. Mas não é tanto, não é tão importante, né, quanto muitos outros gestos que podem acontecer dentro da empresa e que vem valorizar o colaborador. É um dia que às vezes o colaborador não está passando muito bem, você faz um remanejamento com ele, coloca ele numa área melhor. Será que tem alguém observando os colaboradores? Né? Será que tem alguém vendo esses colaboradores? Será que tem alguém observando se está todo mundo bem, se não está bem? Né? De repente você observa que um dos seus colaboradores não está passando bem, e aí você remaneja ele para outro lugar, um local talvez mais tranquilo, para que ele possa ali, às vezes, se recuperar de uma noite de sono mal dormida, às vezes ficou no hospital com o filho, com o pai, ou com a mãe, perdeu uma noite de sono, no outro dia está cansado, mas mesmo assim foi trabalhar. Então a gente tem que estar atento a isso, porque quando você está atento, você vai lá e dá uma condição para aquele colaborador ter um dia mais tranquilo dentro da empresa. Isso é o que? Valorização do colaborador. E isso é muito importante. Então podemos dizer que existem 3 níveis que diferenciam essas características de uma pessoa. E nós temos aqui o pressuposto, nós temos valores compartilhados e nós temos artefatos. Vamos aqui ler um após o outro e vamos estar explicando. O pressuposto são as crenças e sentimentos ainda inconscientes, mas presentes nos colaboradores da empresa. A primeira impressão sobre um novo colaborador. Já viram isso aqui? Ou já vivenciaram isso aqui? A primeira visão. Você olha para a pessoa, aí você fala, acho que o meu santo não bateu com o santo dele. Né? Muita gente fala isso, acho que o meu santo não bateu com o santo dele. Não gostei não, tá parecendo que é piriguete. Não gostei não. Aquele cara lá tá narizinho muito empinado, tá se achando.
né? E vem as várias impressões que a gente vai ali formando sobre esse novo colaborador. Mas a gente precisa dar a oportunidade para conhecê-lo, para saber se realmente é isso que eu estou imaginando, né? E muitas vezes não é. A gente fica surpreso, porque quando a gente tem a oportunidade de conhecer a pessoa um pouco melhor, a gente fica até assim triste, pensando assim, nossa, eu pensei tão mal dessa pessoa e agora eu estou muito arrependido, porque acaba que vem o arrependimento, né? A gente fala assim, nossa, puxa vida, essa pessoa é totalmente diferente daquilo que daquilo que eu estava fazendo um pré-julgamento dessa pessoa. Então eu julguei mal, né? Então eu tive uma impressão ruim. E aí é onde a gente às vezes quebra a cara. Então a gente não pode é, ter esse preconceito antes de conhecer essa pessoa. A gente tem que tentar equilibrar isso daí, né? Por exemplo, não nasce uma avaliação, não nasce uma avaliação consciente e ponderada. Bate-se o olho e pronto. Então não é dessa forma que a gente conhece uma pessoa. Eu bati o olho e pronto, eu já conheço essa pessoa, sei que ela não presta. Bati o olho, já era. Não, meu santo não bateu com o dele, meu santo não bateu com o santo dela, não gostei, não quero saber. Não, não é assim. A gente tem que, né, ser ponderado. E aí, após a gente conhecer a pessoa, a gente cria ali um juízo de valor sobre aquela pessoa, seja bom ou ruim, né? Isso vai acontecer de forma natural. Valores compartilhados. É composto pelos valores importantes para a empresa e que definem a razão pela qual o time desempenha suas tarefas. É um nível com grande influência na tomada e justificação das decisões. Um ponto interessante é que muitas vezes um artefato nasce para representar valores. Se um time tem a empatia com o cliente na mais alta conta, isto pode se converter em políticas de iniciativas voltadas ao bem e experiências do consumidor final. Então, quando a gente fala, né, desses valores compartilhados, isso aqui é muito importante, porque dentro da empresa, às vezes, um simples costume, né, por exemplo, de fazer ali uma reunião pela manhã, o pessoal dá as mãos, faz uma oração. Um simples gesto, né, de valores compartilhados pode fazer com que essa empresa crie uma cultura de compartilhamento muito forte, e isso pode permanecer dentro e fora da empresa, fazendo ali com que os clientes também se sintam bem valorizados e bem representados também com relação a essa empresa. Então é muito importante essa questão dos valores aqui compartilhados. Aí nós temos os artefatos. São os símbolos, práticas de gestão, serviços, histórias e padrões. São as coisas mais concretas que conseguimos observar em uma empresa. A construção de uma cultura empresarial parte do nível mais consciente dos artefatos. Só um minuto. Vocês conseguem me ouvir? Tá normal? Beleza. Agora sim, professor. Deu uma falhada, não deu? Deu uma falhada boa. Eu vou voltar aqui de novo. Eu Tá percebi ok. que deu uma. Eu fiquei aqui pensando se era minha ou se não era. Eu Não, também foi a minha. fiquei. Foi a minha mesma aqui que deu uma piscada, mas já voltou normal. Eu vou falar aqui dos artefatos. São os símbolos, práticas de gestão, serviços, histórias e padrões. São as coisas mais concretas que conseguimos observar em uma empresa. A construção de uma cultura empresarial parte do nível mais consciente. Artefatos
para os mais conscientes, pressupostos. Isso é os modos de agir e de retratar as organizações gradualmente se enjuizam no ambiente de trabalho. Você pode entender esse processo se observar 3 tendências. Então, quando a gente vai entender a questão dos artefatos, a gente tem 3 tendências que vai fazer toda a diferença. A primeira é a imitação, né? A segunda é a permanência, a terceira a convergência de grupo. A imitação é quando o comportamento é eficaz. As pessoas observam e reproduzem a prática. Essa questão do comportamento é muito forte isso aqui. Existe alguns jogadores de futebol que têm alguns comportamentos que influenciam gerações, que influenciam pessoas mundo afora. Eu não sei se vocês têm filho homem, criança assim de 8 anos, 10 anos que gosta de jogar futebol. E eu também não sei se vocês já observaram, mas eles têm a mania de quando faz um gol, eles vai correndo e faz sur. Alguém já viu isso acontecer? Vocês sabem qual é o jogador que faz isso? O Cristiano Ronaldo. É o Né? Cristiano Ronaldo, não é? Ah, Isso, Cristiano Ronaldo. Então toda vez que ele faz um gol, ele vai correndo assim, faz isso. sur. Se joga no campo assim, Isso, exatamente. E aí a molecada tudo acompanha, né? De vez em quando eu acompanho meu filho aqui nos futebol que a gente faz. Todo moleque que faz um gol, ele vai lá e meu Deus, como que pode a influência, né? Eles nunca viram a pessoa porque viu o cara marcar um gol né, fazer aquilo ali, eles imitam, eles fazem. E os cortes de cabelo? Né? Aí o jogador vai lá, pinta a cabeça de amarelo, faz um N, e aí a molecada tudo quer cortar. misericórdia. Já observaram? Né? As Já. crianças, adolescentes, tudo Aham. querem imitar, né? Aí, na empresa não é muito diferente. Tem ações que nós praticamos dentro da empresa que as pessoas nos imitam. Eles veem aquilo ali, não só dentro da empresa, mas na sociedade, né, no convívio. Nossos filhos, eles nos imitam o tempo todo. Não sei se vocês já observaram isso. Por isso que é importante a gente tomar certo cuidado com aquilo que nós fazemos, porque eles vão nos imitar. E na empresa, muitas coisas nós acabamos imitando. Né? Nós temos, por exemplo, alguns professores que a gente acaba criando uma certa admiração e a gente começa a imitar algumas coisas que eles fazem. Né? Nós temos um professor mesmo que eu admiro muito o trabalho dele. Ele é jovem ainda, ele deve ter uns 25 anos, mas ele é muito bom no que faz. Então, assim, tem muitas técnicas que ele utiliza que eu comecei a imitar, que eu comecei a fazer, porque, assim, o cara é fenomenal. Então, dentro da empresa, existe algumas pessoas que acabam sendo essa influência poderosa e que as pessoas acabam imitando, né? E isso é muito bom. Permanência. Bom quando é coisa certa, tá? Quando é coisa boa. Quando é coisa ruim, aí misericórdia. O trem sai fora do trilho. Né? Porque quando as pessoas começam a imitar coisas ruins, misericórdia. Né? Aí tem uma tal de Anitta por aí, uma tal de MC Pipoquinha e por aí vai. Né? E aí as mocinhas vão se perdendo, vão saindo do trilho, né? Imitando essas pessoas e achando que está fazendo bonito. E aí depois vem as consequências, né? E o mais difícil que as consequências vêm sobre as costas dos pais, né? E aí quem sofre é só os pais, né? As pessoas não sofrem. Mas é complicado, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. As influências, né, gente? As influências são boas e ruins. Tem milhões de pessoas que gostam, né? Só que assim, tem pessoas que têm cabeça para poder ver, imitar e conseguir sobreviver sem prejudicar as outras pessoas.
Mas aí já vem as adolescentes que não sabem de nada na vida, né, e quer imitar, quer ir pelo mesmo caminho e acaba se perdendo. E aí vem para dentro da casa do pai e da mãe com todas as dificuldades adquiridas lá no mundo por conta da imitação. E aí fica ruim, né, gente? Misericórdia. Não desejo isso para ninguém. Mas já vi pessoas sofrendo com isso por conta dessas influências. Permanência. A mudança gera custos. Tempo, dinheiro, esforços, né, e recursos. Assim, o que já deu certo acaba sendo mantido com frequência. Então, se está dando certo, já ouviu falar naquela história, um ditado popular que diz que não se mexe em time que está dando certo? Já ouviram esse ditado por aí? É exatamente isso. Permanência. A gente não precisa mexer ou fazer mudança naquilo que está dando certo. Se está dando certo, vamos manter, né? Vamos conservar. Se não está dando certo, a gente precisa fazer algumas mudanças. Convergência. Convergência de grupo. As opiniões individuais, paulatinamente, se tornam cada vez mais embasadas na opinião do grupo a qual a pessoa pertence. É essa convergência de grupo ou essa discussão em grupo, porque dentro de um grupo a gente vai ter várias ideias diferentes. Nós não temos uma ideia única e exclusiva. Agora, o que a gente precisa é ter um certo equilíbrio para a gente não avançar fazendo com que a pessoa do grupo seja coibida por conta de uma ideia diferente da minha. Então, dentro de um grupo, nós temos opiniões diferentes, cada um expõe a sua opinião, né? Todos expõem a sua opinião, opiniões diferentes, a gente vai ali juntando as informações, as opiniões, e a gente vai formular ali, então, um procedimento com todas as ideias que nós tivemos ali expostas por cada colaborador. Então, a gente tem que ter um certo equilíbrio para não tentar coibir ou coagir as pessoas do grupo que têm pensamentos diferentes dos nossos. Né? Igual eu sempre falo para vocês, olha pessoal, até mesmo em sala de aula, tem pessoas que têm pensamentos diferentes do meu, principalmente quando é uma questão de uma opinião muito particular. Né? Então eu respeito a opinião das pessoas, eu respeito você pela sua opinião, eu sei que muitos de vocês pensam diferente, então eu respeito. Mas dentro de um grupo nós temos que respeitar as opiniões e nós temos que expor as nossas opiniões para que a gente possa conseguir chegar num senso comum. Senão a gente não consegue. E é assim que a gente consegue desenvolver grandes produtos. É discutindo, é trocando ideias. A célebre frase do palestrante Jim Rohn ilustra bem essa ideia. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Esse cara, ele foi fenomenal em suas palavras, em suas palestras, foi um grande empreendedor, né? E ele veio e trouxe essa frase, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se tem 5 pessoas que você convive, seja amigo, pai, irmão, tio, primo, avô, avó, então você vai ser ali a média daquelas 5 pessoas. Você vai ter mais ou menos a mesma linha de pensamento que elas têm. Você vai agir mais ou menos como elas agem, porque você convive com elas e elas acabam influenciando você nas suas decisões, naquilo que você quer fazer. Por isso é que é importante você andar com pessoas que têm autoestima elevado. Porque quando você anda com pessoas que têm autoestima baixo, a tendência é que você também fique com seu autoestima baixo. E isso é muito ruim. A pessoa não consegue ter um crescimento psicológico, ou ele acaba sendo afetado por essa situação e ele não acaba desenvolvendo psicologicamente falando, assim, o raciocínio dele é muito fraco, é muito abalado, ele não consegue lidar com os problemas, né? Aí quando surgem os problemas ele
entra em pânico, ele não consegue ter uma resposta, porque ele está preso, embaraçado com essa situação. Então é muito importante que a gente observe essas questões. Eu, particularmente, posso dizer para vocês que eu evito, né, esse tipo de pessoas que têm alto astral, automotivação baixa. Como que você sabe que uma pessoa tem automotivação baixa? A pessoa que só reclama da vida. Ele não tem nada para agradecer, ele só reclama. Ele começa a reclamar que falta dinheiro, que falta comida, que falta um carro, que falta uma casa, que a vida é ruim, que o fulano não presta e o outro também não presta, que ninguém vale nada e que você também não presta e que nós não prestamos e que nós não deveria nem estar aqui, que a vida é muito ruim, que a cidade é muito ruim, que o país é muito ruim, e você não vê ele falando nada de bom. Né? Esse tipo de gente suga as nossas energias. Às vezes você levanta da sua cama dizendo assim: hoje eu vou procurar um novo emprego. E a pessoa levanta da cama dele e no café da manhã diz assim: a vida está ruim, essa cidade é ruim, não tem emprego, não presta. E aí você estava super motivado ou super motivada, e aí você começa a fazer assim. Vai caindo a crista, né? E de repente você não quer nem mais sair para procurar um emprego. Então isso acontece, né? Suga as nossas energias. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Então, se você convive com pessoas dessa natureza, você tem que evitar, né? Às vezes sentar à mesa com essa pessoa, tirar tempo para conversar. Às vezes você evita que você vai ser mais feliz. Não que você tenha que tratar mal, que você tenha que desprezar, não é isso que eu estou dizendo. Mas quanto mais você evitar, menos problema você vai ter. Conseguir entender esse posicionamento, gente? Para não ficar... Ou ficou alguma dúvida? Tranquilo, professor. Obrigado. Eu vou entender bem. Fique atento, no entanto, ao significado da palavra eficácia. Aqui o conceito é utilizado de maneira ampla. Por exemplo, chegar atrasado sem punição traz ganhos para o colaborador e pode ficar mais tempo em casa. Logo, sob esse aspecto, é eficaz. Imagina, né? O cara vai chegar atrasado na empresa, ele vai ter um tempo a mais de ficar em casa. Mas isso está certo? Isso vai ser bom para a empresa? Para a pessoa, talvez sim. Ele conseguiu dormir um pouco a mais, descansou um pouco a mais. Mas e para a empresa? Isso tá bom? Isso tá legal? A pessoa pode chegar lá, ao invés de chegar às 7 da manhã e chegar às 9 da manhã. Para a empresa isso tá bom? Não está, gente. Percebeu o perigo? Comportamentos contrários aos interesses da empresa podem comprometer ou podem recompensar os profissionais. Comportamentos contrários aos interesses da empresa podem recompensar os profissionais. Assim, a imitação, a permanência e a convergência de grupo trabalharão para contribuir numa cultura tóxica. Ou seja, tá bom para o colaborador? Tá. Ele foi beneficiado? Sim. Mas olha só, a cultura da empresa ela torna tóxica, porque ela vai sendo enfraquecida quando... lembra daquela questão que eu disse para vocês, que o colaborador chega atrasado e eu tenho que dar um sorriso para ele, né, bater no ombro dele, dar um cafezinho da manhã e falar para ele: vai trabalhar? Valeu, ainda bem que você veio, né? Chegou atrasado, mas veio, cara, parabéns, maravilha, né? Lembra daquilo? Então, é mais ou menos isso. Só que aí a cultura da empresa vai enfraquecendo e vai se tornando tóxica. Imagina se todos os colaboradores que começarem a chegar atrasados. Isso vai gerar um problemão. Agora que você já está estruturando a cultura da empresa, utilize-a para recrutar, né, os melhores talentos. Então a questão de tudo isso daqui, né, a gente vai falando de cultura organizacional
E a gente vai vendo o seguinte, que toda cultura organizacional bem estruturada, ela depende de bons colaboradores. E bons colaboradores você só consegue no processo de recrutamento e seleção. É lá que você vai conseguir os bons colaboradores. Não é contratar qualquer um, né? Mas contratar aquela pessoa que você vai verificar que ela tem um talento, que ela vai trazer benefício para a sua empresa. Né? Passar a conhecer essa pessoa logo ali no primeiro momento, com algumas entrevistas, e fazer a melhor contratação. Né? Geralmente a gente tem aí muitas opções. Então vamos fazer a melhor contratação que a gente vai evitar problemas e a nossa cultura vai ser fortalecida. Encontre as pessoas certas. A empresa só vai conseguir fazer só vai conseguir fazer pessoas vestir a camisa e dar o sangue caso ela não queira. Sua empresa não vai conseguir fazer uma pessoa vestir a camisa e dar o sangue se ela não quiser, ou caso ela não queira. Para que o colaborador vista a camisa, ela precisa ter o seu tamanho e agradar o seu gosto. Isso significa que o esforço de recrutar a pessoa certa para que ela tenha o máximo desempenho na empresa é fundamental. Assim, a camisa servirá naturalmente e sem grandes esforços. Ele fez aqui, né, um paralelo, citou o exemplo aqui de uma camisa que é menor do que a pessoa e às vezes você está querendo fazer um esforço para colocar essa camisa nessa pessoa e infelizmente, às vezes até você vai conseguir vestir a camisa nele. Só que ele vai rasgar essa camisa porque ela não é adequada para ele, ela não ela está pequena para ele. Então, ele está dizendo o seguinte, não adianta eu contratar um colaborador que não tem ali o perfil para executar a função para a qual ele está sendo contratado. Esse negócio vai definhar, não vai dar certo. Então é melhor não contratar. Então tudo começa lá no processo de recrutamento e seleção. Por isso é tão importante, né, o processo de recrutamento. Então o melhor é já se preocupar no início. É fundamental que o recrutamento seja feito de forma muito estruturada para identificar as pessoas com maior compatibilidade com a empresa e isto não impactar em futuros custos. Não só com o cargo, mas com a questão da empresa também, né? Porque às vezes a gente está tão focado no cargo, que a gente esquece de fazer aquela avaliação se aquele colaborador ele vai ter uma certa compatibilidade com a empresa. Porque se ele não tiver aquela compatibilidade com a empresa, não vai dar certo. Né? Não adianta eu querer contratar um médico para trabalhar numa empresa numa empresa canavieira. Não, ele é médico, mas eu vou colocar ele como gerente da empresa canavieira. Então, assim, é incompatível com a função dele. Imagina, o cara, ele é médico, mas eu quero colocar ele como agrônomo lá no meio do canavial. Não vai dar certo, é incompatível com a função dele. Não vai dar certo. O cara é formado em administração, eu vou colocar ele para cortar cana. Gente, é incompatível, né? Pode ser que ele vai cortar cana uns 2, 3 meses e ele não vai querer, porque ele formou em administração, ele buscou conhecimento e não foi para ficar cortando cana. É incompatível. Há uma incompatibilidade do cargo, né? E com a função com a qual a pessoa foi formada para desenvolver. Então, ele não vai fluir, não vai funcionar, não vai dar certo. Então, outras questões é importante, a gente tem que estar sempre analisando, certo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tranquilo. Na próxima aula a gente vai falar um pouco, né, sobre o fit cultural e como os critérios e os critérios de seleção. O fit cultural, eu até expliquei um pouco sobre ele, né, que é a capacidade de adaptabilidade, né, com a função
exercida. Então, nas próximas aulas, a gente vai estar falando sobre esse tema também, que é tão importante. Por hoje é só. Então, pessoal, depois vocês dão uma lida lá. Quem aí não leu, né, dá uma lidinha. Quem conseguiu acompanhar também não precisa, mas é só isso mesmo. Eu creio que a gente vai... Eu falei até com alguns alunos, acho que eu não falei aqui. Eu deixei para a gente fazer as atividades tudo num dia só. Então a gente vai fazer as atividades na sexta-feira, tá bom? Então não precisa preocupar com a questão das atividades hoje. Quero agradecer vocês aí pela participação. Muito obrigado. Tenha aí um excelente final de noite, um forte abraço. Amanhã a gente retorna novamente às 19h30, tá bom? Boa noite. Até amanhã. Com Deus. Boa noite, até amanhã, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite.